Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro de direito administrativo, utilizando agora dessas aulas remotas, né? Utilizando a tecnologia para que nós possamos estar mais próximos e dar sequência ao nosso cronograma, ao nosso conteúdo, em virtude da inviabilidade dos encontros presenciais. Gente, seguinte. Na aula de segunda-feira, enviei para a representante alguns áudios explicativos sobre o conteúdo novo que estamos adotando, que são os consórcios públicos. Esse conteúdo ele é muito importante, também é muito bacana de estudar. Preparei uma luzinha, que daqui a pouco nós vamos para ela. Tem um telespectador ali, né, que assiste a todas as minhas aulas, não me abandona. E é isso, agora nesse primeiro momento eu vou fazer um aparato, vou contextualizar acerca dos conhecimentos que nós já obtivemos à luz dos áudios sobre consórcios públicos e daqui a pouco vamos para a lousa. Gente, eu não aguento com isso, não dá pra dar zoom. Ele é muito engraçado. E a gente vai pra lá, beleza? Vamos lá. Gente, consórcio público. Eu expliquei, trouxe o conceito, situei vocês do que seja o consórcio público, utilizando em analogia o conceito de um consórcio privado. Só que aqui a gente modifica os atores. Quem pode participar de um consórcio público de um modo bem objetivo? Entes federativos. Lá no consórcio que você faz com a instituição financeira, com o banco, você tem pessoas, né, pessoas físicas que reúnem, né, esforços, ações, verba para constituir, para alcançar um objetivo comum a todos, de interesse de todos, a curto, médio e a longo prazo. É a mesma coisa que acontece aqui no consórcio público, só que aqui participam, trocamos os atores, participam entes federativos. União, Estados membros, Distrito Federal e municípios podem consorciar. Eles têm possibilidade de consorciar. E esse consórcio público vai ser natureza contratual, vai ser uma pessoa jurídica ou de direito público ou de direito privado, conforme a lei do consórcio público dispõe. E essa informação é interessante de que quando for pessoa jurídica de direito público, ele vai pertencer à administração indireta. Professora, como? Nós estudamos que quem pertence à administração indireta somente são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pois é. A própria lei 11.107 de 2005, se eu estiver errada me corrijam, que eu tenho uma memoriazinha curta, essa lei dispõe que o consórcio público vai ter PJ de direito privado ou PJ de direito público. Quando ele tiver PJ de direito público, ele vai ser uma associação pública. E a associação pública, nesse caso, será uma espécie de autarquia. A própria lei dispõe isso, gente. Não é a doutrina que criou, não foi a jurisprudência, não foram os professores. A própria lei dispõe que o consórcio público, o PJ de direito público, ele vai ser uma associação pública que é uma espécie de autarquia. Então, aqui apresento a vocês mais uma integrante da administração indireta, como revestida de autarquia, que são as associações públicas, que são os consórcios públicos PJ de direito público. Esse povo inventa, né, gente? Eu sei, calma, mas vocês só precisam conhecer isso. Não se preocupem com o resto. Vamos com calma, vamos por partes, que vocês vão compreendendo tudo da melhor forma possível. Daí, tudo que vocês estudaram sobre autarquias é cabível para o consórcio público PJ de direito público. E o regime jurídico ali de direito privado, né, empregados públicos, CLT, responsabilidade subjetiva, cabe para o consórcio público PJ de direito privado. Beleza? Mas a gente vai falar sobre o regime jurídico deles mais pra frente, vamos por partes, vamos entender aqui mais sobre o consórcio público. Então, um exemplo de consórcio público. Então, aqui eu tenho entes federativos, né? Entes federativos podem consorciar. Então, vamos usar Tabatinga, que é um município do Amazonas, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Esses três entes federativos tem necessidade de um centro médico mais especializado. Eles gastavam muito dinheiro encaminhando pacientes, né, requisitando, contratando serviços privados. Então, era um gasto desnecessário. Então, eles precisavam construir um centro médico para atender a população local. Ótimo. Os três tinham a mesma necessidade, o mesmo objetivo em comum. Saúde é uma competência comum. Lembrando que o serviço público que vai ser prestado pelo consórcio, essa atividade tem que ser comum dos entes federativos. Eu não posso colocar o município para prestar uma competência que é da União. Não é razoável. Então, eu tenho que me ater às competências constitucionais comuns, né? Competências materiais administrativas comuns, que cabe a todos os entes participantes do consórcio prestarem.
Perfeito. Então, o que eles podem fazer? Criam um consórcio público e eles vão unir ações, incentivos, orçamento, verba para alcançar esse objetivo comum. Então, cada um vai pagar um pouquinho, né? Quanto é que custa o centro médico? R$1 milhão. Cada um vai pagar uma parte desse valor e vamos ali construir o centro médico. E esse centro médico vai ser um consórcio público, vai ter PJ, pode ser direito público ou direito privado, o mais comum é que seja de direito público, e ele vai atender a demanda dos 3 municípios. Então, as 3 municipalidades vão usufruir desse serviço público, desse centro médico. Então, a população de Tabatinga, de Benjamin e de Atalaia do Norte vão poder ser internados, fazer exames, ter consultas naquele centro específico. Beleza? Então, esse é o consórcio público. Gente, como eu constituo um consórcio público? Ó o cachorro. Conforme eu já expliquei para vocês. Bom, o consórcio público, ele precisa se submeter a algumas etapas, né? Como tudo na vida, ele é um procedimento composto de etapas. Primeiro, os entes federativos interessados em consorciar, eles vão se reunir. Vamos fazer reuniões, vamos fazer encontros, vamos aqui acordar as preliminares do que seria esse consórcio público. Quando eles se reúnem e definem as intenções, os objetivos do consórcio público, eles vão elaborar o protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções é exatamente isso, tem as intenções, os objetivos. Então, gente, o protocolo de intenções, ele tem exatamente esta finalidade: definir os objetivos, as intenções, o comprometimento que terá esse futuro consórcio. Lembrando que deve-se observar as cláusulas obrigatórias contidas no contrato, no protocolo de intenções, perdão. Elas estão lá no artigo 4º da Lei 11.107 de 2005, beleza? Dentre eles, o prazo de duração do consórcio público, o local que ele vai ter sede, o objetivo, o objeto desse consórcio público, os entes que vão participar desse consórcio público, dentre outros elementos que devem ser definidos nesse protocolo de intenções. Como eu falei, o protocolo de intenções, ele visa constituir o futuro contrato de consórcio público. E o que é necessário para que esse protocolo de intenções evolua para um contrato de consórcio público? É necessário que, posteriormente que esse protocolo seja editado, seja criado, cada ente federativo aprove, por meio de lei, através do seu legislativo respectivo, o protocolo de intenções. É isso mesmo. Não haverá consórcio público se cada legislativo correspondente dos entes federativos envolvidos na intenção desse consórcio público não autorizarem por meio de lei. Então, reouçam o áudio que eu enviei quanto a isso. Isso é muito importante, esse processo de criação, de instituição do consórcio público. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou aprofundar em detalhes, eu já o fiz por meio do áudio, então eu aconselho que vocês ouçam novamente esses áudios que são muito importantes. Então, relembrando que esse protocolo de intenções deve passar pela autorização obrigatoriamente pelo legislativo correspondente de cada ente federativo. Então, aqui no meu exemplo, a Câmara de Benjamin, de Tabatinga e de Atalaia do Norte deveria aprovar por meio de lei, por intermédio de lei, esse protocolo de intenções. Daí ele vai verificar se temos orçamento disponível, se o município pode se comprometer com aquelas cláusulas definidas no protocolo de intenções, se ele vai conseguir suportar a execução desse futuro contrato de consórcio público. Perfeito, gente? Então, ouçam os áudios, por favor, não canso de pedir isso, porque vocês precisam ter uma compreensão bacana desse tema. Beleza. Então, depois que os entes federativos seguirem as disposições do protocolo e houver aprovação por meio dos legislativos, eu considero criado o contrato de consórcio público. Então, eles podem ser assinados pelos entes federativos. Depois que todos os entes federativos, salvo disposição em contrário, assinarem o contrato de consórcio público, esse consórcio considerar-se-á criado se ele for o PJ de direito público, se ele for uma associação pública com natureza autárquica, conforme dispõe a lei e o próprio decreto que regulamenta a lei do consórcio público, esse consórcio público considera-se criado.
Se ele for PJ de direito privado, vocês já sabem, deve haver a inscrição dos atos constitutivos no registro público competente. Então, lá no cartório de pessoas jurídicas, será realizada a inscrição dos atos constitutivos desse contrato de consórcio público. Olha que bacana, nunca esqueçam isso. Sempre que uma PJ de direito privado for criada aqui no nosso Brasil, deverá haver a inscrição, o registro desses atos constitutivos na repartição competente. Beleza, gente? Então essas são as informações iniciais acerca dos consórcios públicos.